Voltamos com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. Olha, incentivar a leitura desde cedo pode ajudar o Brasil a aumentar o número de leitores regulares. Em Fortaleza, a Secretaria de Cultura mantém 4 bibliotecas. A Dolor Barreira, no Benfica, a Herbênia Gugel, no Conjunto Ceará, a Biblioteca Cristina Poeta, no Altran Nunes e a Biblioteca da Vila das Artes, que funciona no centro da cidade. O Sistema de Bibliotecas Públicas Municipal conta atualmente com 4 equipamentos na cidade de Fortaleza. Biblioteca Dolo Barreira, voltada para o público universitário no bairro Benfica, Herbênia Gurgel, atendendo crianças e adolescentes do Conjunto Ceará, Cristina Poeta, com acervo de cultura popular no bairro Altran Nunes, além da Biblioteca da Escola Vila das Artes, para alunos e colaboradores do Complexo Cultural. Eu me chamo Maria Fernanda, tenho 9 anos, frequento a Biblioteca Infantil Hermínio Gugel desde que inaugurou. Eu gosto muito de ir lá para ler, para escrever, para ir no acervo, para ir no telecentro, para fazer pesquisas na internet. Lá é um lugar super agradável. Eu já fui mediadora da oficina de slime, lá tem várias oficinas. E eu também participei da roda de leitura. É muito legal, gente. Olá, meu nome é Gabriel e eu estou aqui falando como um usuário da Biblioteca Pública Municipal do Barreira, um espaço que eu sempre frequentei, seja para pesquisar livros, como também para participar de outros eventos que ocorreram lá, como palestras que versavam sobre literatura, quadrinhos, entre outros eventos que dão aquele espaço, junto com outros serviços oferecidos à população, um caráter de espaço agregador, o que é extremamente importante, né? As pessoas estão lá juntas em busca do saber, que é uma coisa tão rara nos dias de hoje. Além do aluguel e empréstimos de livros, os equipamentos culturais ainda contam com espaço para estudo, telecentro, brinquedoteca e diversificada programação cultural. Participo da Biblioteca de Poeta e faço parte das atividades físicas, aula de violão e leituras. E essa biblioteca ela é muito bem chegada aqui no Altran Nunes. Precisamos mais e mais de gente para nos confraternizar, ajudar-nos. E temos, a minha família toda participa, minhas netas, minhas filhas. Eu sou aluna da Vila há 6 anos e a biblioteca foi um lugar onde eu passei bastante tempo, porque por causa da minha rotina puxada da escola para a Vila, eu precisava mesmo de um lugar que eu pudesse ler, que eu pudesse estudar, que eu pudesse me concentrar. E a biblioteca foi esse lugar, sabe? E é muito marcante, porque sempre tem pessoas lá pesquisando em livros sobre danças, sobre cultura, sobre arte no geral, né? E também sempre tem crianças pintando, desenhando e isso tudo é muito importante porque mantém viva, sabe, essa relação das pessoas. E para falar sobre o funcionamento das bibliotecas aqui na capital, nós estamos recebendo a Paola Braga, que é secretária executiva da Secutfor, a Secretaria de Cultura de Fortaleza. Paola, essas 4 bibliotecas que são mantidas aí pela Secretaria de Cultura aqui da capital, o funcionamento delas, a gente vê aí que, por exemplo, são bem espaçados, né? Tem uma no Conjunto Ceará, outra no Altran Nunes, no centro da cidade. São bem frequentadas, a população tem conhecimento, tem buscado realmente usufruir desses equipamentos? Sim. A Biblioteca do Barreira é uma biblioteca que está situada ali na Avenida da Universidade, muito próxima da Universidade Federal. É uma biblioteca que tem já algum tempo de existência e que serve muito principalmente aos alunos, né, da Universidade Federal, mas também às pessoas que moram ali nas adjacências. É uma biblioteca que tem um acervo histórico, cultural muito importante, mas também tem um centro onde as pessoas podem utilizar os computadores para fazer pesquisa, que é muito utilizado, inclusive por pessoas que moram, que não têm acesso a computadores, alunos da Universidade Federal, mas ela também possui um equipamento muito interessante e muito relevante, que é a nossa Gibiteca. Né? A Gibiteca tem vários acervos dos quadrinhos, e aí a gente tem um público, que é o público geek, que frequenta, né? Então a gente faz vários eventos, chama palestrantes, faz eventos de contação de história. Então, assim, é uma biblioteca muito
interessante e com esse acervo muito específico. Acho que a Gibiteca do Lobarreira é um dos maiores acervos, né? Acho que só a Gibiteca de Curitiba tem um acervo maior da América Latina, mas a de Fortaleza tem bastante relevância. No caso, temos aí também essa do Conjunto Ceará e do Altran Nunes, que são bairros, vamos dizer assim, mais afastados do centro, mas que propiciam aí para que as pessoas dessas regiões também possam ter acesso ao acervo, né? A gente tem... elas foram inauguradas agora em 2018, né? Tanto a Biblioteca Cristina Poeta, que fica na Altran Nunes, como a Biblioteca Herbênia Gurgel, que fica no Conjunto Ceará. Elas são muito relevantes para aqueles bairros onde elas estão. Mostram que biblioteca é um equipamento necessário que a população gosta muito. Nós fizemos no Conjunto Ceará a Biblioteca Herbênia Gurgel, uma biblioteca infantil, para o público infantil. Então, lá o acervo todo é de livros infantis e infanto-juvenis. Então, é um equipamento que, quando a criança entra, ela já se depara com um parquinho, com toda a estrutura pensada nela, mesinhas, cadeirinhas, pintura. Então, a criança ela é convidada a entrar, muitas vezes ela não tem o hábito de ler ou não sabe ler. Tem crianças que iniciam a frequência nessa biblioteca infantil que não conseguiram ainda, e que a biblioteca ajuda, né? Então as mães ajuda a trazer os pais para ler junto com elas. Também tem casos de crianças que frequentam a escola e que são alfabetizadas, mas os pais não são, e que trazem os pais para esse convívio com os livros, né? Estimula os pais ou avós a também procurar saber ler, né, para poder acompanhá-las. Então, faz um trabalho muito relevante para as crianças. Eu acho que biblioteca pública infantil, acho que é a única de Fortaleza. E a biblioteca do Altran Nunes, que ela é mais do que uma biblioteca, já é um pequeno centro cultural naquela comunidade do Altran Nunes, uma comunidade que tem muitas carências e que a biblioteca chegou para suprir essa carência de cultura que aquele bairro possuía, né? Então, além dos livros, além da pesquisa, além do telecentro, além de estar disponibilizando esse acervo, né, de receber também alunos, pessoas que vão para estudar para o Enem, para poder fazer essa pesquisa na internet, ela também abraçou a comunidade com outras atividades. Então, ginástica, capoeira, aula de violão, aula de xadrez. Acaba que a biblioteca recebe as demandas da comunidade e faz, como o espaço é grande, tem um espaço externo, né, do local, acaba desenvolvendo outras atividades também e abraçando aí a comunidade. Então, na biblioteca infantil, por exemplo, a gente fez uma parceria com a Universidade Federal e as crianças têm aulas de gastronomia, né, para poder fazer experimentação de alimentos, para poder aprender aí desde pequenininho a manipular os alimentos. Então, é muito interessante o que essas bibliotecas proporcionam para essas comunidades. E a Biblioteca da Vila das Artes, que nós citamos, que é no centro, né? Que é no centro. A Vila das Artes é a nossa escola de artes, né? Então, a gente tem na Vila das Artes os cursos de dança, de audiovisual, de teatro e de circo. E a biblioteca acaba atendendo a essas crianças e adolescentes e adultos que estão frequentando a biblioteca ou a escola e acabam, por exemplo, as crianças que têm aula de dança, muitas vezes elas passam a manhã na escola e vão para a aula de dança e nesse intervalo elas acabam indo para a biblioteca para poder fazer suas tarefas, para poder estudar, para terem acesso também à internet. Então, e é um acervo de arte, né? Então, as pessoas que às vezes nem estudam lá, mas precisam acessar algum livro que fale especificamente de arte, de dança, de circo, de teatro, acaba acessando esse livro lá na Biblioteca da Vila das Artes. Ô Paola, qual é o perfil das pessoas hoje que buscam esse atendimento nessas 4 bibliotecas mantidas aí pela Prefeitura? Na do Lobarreira, a gente tem um perfil muito grande de alunos da Universidade Federal.
né? Como ela está ali na Avenida da Universidade, muito próximo da universidade, ela tem mas também tem muitos moradores que frequentam, né? Que moram ali nas adjacências e frequentam a Biblioteca Dolo Barreira. A Vila das Artes, os alunos da Vila das Artes. E o Conjunto Ceará e Altra Nunes, a do Conjunto Ceará, ela é uma biblioteca do público infantil. Então, as crianças que moram ali nas adjacências têm uma escola pública bem próxima, né? As crianças que estudam nessa escola pública também frequentam muito ali a biblioteca. Como é que está a questão do atendimento agora? Por conta dessa pandemia do coronavírus, as bibliotecas elas ficaram funcionando só internamente? Houve algum tipo de programação virtual oferecida, já que o atendimento presencial ficou suspenso? A Dolo Barreira, que ela é a nossa primeira e maior biblioteca, acabou sendo o centro que fez todas essas ações online. Então, a gente permaneceu com a contação de história, né, de forma online, e também com quadrinhos em foco e literatura em foco. Quadrinhos exatamente por conta daquilo que eu lhe falei, da gente ter essa gibiteca, né, que tem um acervo muito relevante. E literatura em foco porque a gente traz as pessoas para discutir os livros, né? A gente costumava fazer sempre ações de literatura nos finais de semana, de convidar palestrantes, convidar pessoas, de fazer as rodas de conversa sobre os livros. Então, a gente permaneceu com essas ações de forma virtual. E a gente também disponibilizou títulos na internet para que as pessoas pudessem baixar e ler de casa. Nós temos uma parceria já há algum tempo, desde 2015, se não me engano, de receber livros de forma espontânea da população, né? Então, as pessoas doam os livros para a Secutifor, a gente recebe os livros doados, tem uma rede de supermercados que recebe esses livros também doados, deixa lá numa caixinha que tem o símbolo da prefeitura, e a gente disponibiliza esses livros dentro dos terminais de ônibus, em uma estante que a gente chama de terminal literário, e nós disponibilizamos durante esses anos, né, esses 3, 4 anos em que essas estantes existem, mais de 105 mil livros nessas estantes, que nós recebemos em doação, mas o tempo inteiro as pessoas deixam livros e pegam livros nas estantes. Então, assim, a população de Fortaleza, ela gosta muito de livros e ela é muito generosa. Então, a gente recebe esses livros em doação e compartilha com a população, né? Então, eles são livres, o compartilhamento é livre. A nossa ideia é que a pessoa tenha acesso a livros, que pegue livros e que, de repente, ela não devolve na estante do terminal, mas ela passa para um vizinho, passa para um amigo, para um parente, e o livro circula. Então, a gente percebe, assim, de como a nossa população tem o querer ter acesso a livros, né? E também a primeira-dama tem um projeto onde a Secretaria de Cultura é parceira, que é Leitura na Praça, que são quiosques que já foram implantados alguns, tem outros para serem implantados ainda, que disponibiliza livros infantis. Então, a Secretaria de Cultura, nós compramos mais de 20 mil livros infantis e esses livros são disponibilizados nesses quiosques. Cada quiosque recebe cerca de 600 livros. E quem toma conta desse quiosque e faz com que as crianças tenham acesso é a própria comunidade. Então, assim, é uma política mesmo de incentivo à leitura desde pequeno. Então, a gente procura mesmo fazer com que as pessoas tenham acesso a livros e que desde pequeno tenham o querer ler, né? O viajar na história, incentivar a imaginação. Eu acho que o livro, ele é... Bom, eu sou suspeita que adoro livros e gosto muito de ler, mas eu acho que ele é aí a porta de abertura de abrir os mesmos seus conhecimentos e trazer para essa população o sonhar, né? O poder sonhar e abrir aí a cabeça para
outras coisas. E quanto mais cedo se começa a ler, mais, né, se cria esse hábito que é tão saudável. Eu vou pedir aqui um intervalo rapidinho, daqui a pouco eu continuo aqui batendo esse papo sobre o funcionamento aí das bibliotecas mantidas pela Secretaria de Cultura de Fortaleza. Eu volto já já. Voltamos com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. Olha, de acordo com a última pesquisa Retratos da Leitura do Brasil, do Instituto ProLivro, 44% dos brasileiros com mais de 5 anos de idade não são leitores, o que significa que não leram nenhum livro nos últimos 3 meses. A pesquisa mostra também que ler está ficando mais difícil para os brasileiros, seja por falta de tempo ou até de paciência. A gente volta a conversar aqui com a Paola Braga, secretária executiva da Secutfor, a Secretaria de Cultura de Fortaleza, e a gente fala sobre esse assunto. Ô Paola, esse dado aí é muito relevante porque quando a gente vê que a nossa juventude, as nossas crianças não criam o hábito da leitura, mais cedo ou mais tarde aquilo vai fazer uma falta enorme, né? Isso, com certeza. Existem vários aspectos que levam as crianças e os adolescentes a não terem o hábito da leitura, né? Um deles é como acessar esse livro, né? O livro custa um valor considerável para a maioria das famílias, um valor que é o mesmo valor da conta de luz, o mesmo valor da conta de água. Então, as pessoas precisam optar entre pagar suas contas ou comprar um livro. Então, por conta disso, que é a prefeitura que a gente procura disponibilizar, né, livros para que as pessoas tenham acesso. Tendo acesso a esses livros, elas vão perceber o quanto o livro é um investimento para elas e vão passar a ter o hábito de ler e entender que ela pode investir naquele livro porque vai agregar na vida dela. Então, tanto o projeto de compartilhamento de livros nos terminais, como o projeto de compartilhamento de livros infantis nas praças, tem muito desse foco de disponibilizar do poder público. A gente está disponibilizando livros para as pessoas para que elas criem esse hábito e possam sair dessa leitura rápida que a gente tem hoje no celular, né, e perceber o quanto é enriquecedor a leitura de livros. Pois você tocou aí nesse assunto da questão do acesso ao telefone celular. Essa tecnologia hoje, esse mundo virtual de se poder resolver tudo ali pelo telefone, vocês avaliam que isso tem gerado também essa perda de interesse do acesso à leitura, apesar de que hoje, até através dessa tecnologia, você pode ler o livro que você quiser através do telefone, né? Quando a gente iniciou o trabalho de compartilhamento de livros nos terminais, muitas pessoas disseram assim, as pessoas não vão ter interesse porque não tem mais paciência de ler. Mas não foi o que a gente viu na prática, né? Para nós da Secretaria de Cultura, a gente coloca, quando podia, né, antes da pandemia, a gente colocava cerca de 100 a 150 livros por estante, uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias. E na hora que a nossa equipe chega, eu cheguei a acompanhar algumas vezes, na hora que chega no terminal com as caixas, com os livros, a população vai logo em cima. Por isso que agora na pandemia a gente parou de colocar, porque causa aglomeração, porque as pessoas chegam a parar os ônibus, às vezes o próprio motorista do ônibus desce do ônibus para ver quais são os livros que estão sendo disponibilizados na estante. As pessoas querem ter acesso a livros, né? Então, por isso a importância do livro ser barato, porque ele precisa ser acessível para a nossa população, né? Na verdade, eu acho que por mais que o celular e a internet tragam frases rápidas e uma leitura breve, vídeos pequenos, eu acho que o livro ainda tem a sua magia, né? O livro ele tem ainda o seu apelo, né? A pessoa ainda pode ter o hábito de mergulhar naquela história e querer terminar ela para saber logo o final. Eu acho que o livro ele tem ainda essa magia, esse apelo. Agora, Paola, é muito interessante esse projeto aí dos terminais, porque pessoas estão circulando ali, seja o jovem, adultos, estão circulando ali, indo de um ponto para outro e ter acesso ali aos livros que são disponibilizados. Mas no caso da biblioteca,
essas 4 bibliotecas que são mantidas aí pela prefeitura, as pessoas têm conhecimento, de maneira geral, da existência da biblioteca? Tem algum tipo de resistência de ir à biblioteca ali para ter acesso àqueles livros, àquele acervo que está sendo disponibilizado? Não, nós percebemos que existe sim. Como elas estão localizadas em locais específicos, né? Uma no Conjunto Ceará, outra na Outra Nunes, né? A biblioteca do centro da cidade, né? As duas estão até próximas uma da outra. A da Vila das Artes e a do Lobarreira não são distantes, mas a Vila das Artes tem um acervo específico, né? Um acervo em arte. E a do Lobarreira tem um acervo geral, um acervo de história e também a de quadrinhos. Então acaba que elas são acervos bem específicos. A Cristina Poeta, eu acho que eu não falei, mas ela é a nossa biblioteca da cultura popular. Então a gente tem um acervo maior, tem outros livros, mas tem um acervo maior de cultura popular, de cordéis, né, dentro desse local. Então, como elas são muito específicas, elas acabam tendo um público também que ou que vai procurar esses livros ou que acaba abraçando ali mesmo a comunidade, as da periferia principalmente, né? Da Biblioteca do Conjunto Ceará e do Outra Nunes acabam sendo a referência do bairro, né? Então, ela acaba recebendo mais pessoas ali do bairro e acaba tendo um público fiel, né? Tem aquelas crianças do Conjunto Ceará que vão sempre para aquele espaço, já passa a ser uma extensão da convivência da casa das pessoas. Então, aquelas crianças que estão sempre lá já é um ponto de encontro, já passa a ser um ponto de encontro das mães, né, que vão deixar os seus filhos lá para fazer as atividades, para ler. Acaba que muitos jovens encontram nessas bibliotecas espaços tranquilos para poder estudar para o Enem. A gente tem vários alunos que estão estudando para o Enem, que vão estudar nas bibliotecas, porque acabam encontrando dentro daquele espaço um espaço adequado para estudar, com acesso à internet, né, muitas vezes com o equipamento que dá acesso à internet também. Então a gente tem vários alunos que acabam conseguindo pesquisar, né? E às vezes a gente não tem aquele livro lá, mas tem em outra biblioteca, a gente manda buscar, disponibiliza para que ele possa estudar, empresta o livro para que ele possa levar para casa, para poder complementar essa leitura dentro de casa. Então, acaba sendo assim mesmo a convivência daquela comunidade junto com aquele equipamento. É muito interessante. Ô, Paula, tanto no caso das bibliotecas como também nos terminais, quando vocês vão disponibilizar livros para a população, o que é que gera mais interesse? Qual é o tipo de leitura que normalmente é mais procurada pelas pessoas? Olha, é muito interessante que esses livros, os livros que a gente disponibiliza no terminal, a gente recebe em doação, né? A população doa. Pode ligar para a Secretaria de Cultura, dizer que tem livros em casa, se forem muitos a gente vai até buscar, né? Então, todos os livros têm saída. Não tem livro que encalhe na estante. É outro aspecto interessante. Desde romances, livros didáticos, todos os livros têm saída. Não tem aquele que fica ali e ninguém pega. A gente tem um número grande de pessoas que doa até livros Código Civil, né? Livros que estuda para concurso. Esses, então, no terminal, o único que a gente teve assim, um recorte mesmo, foi que no terminal do Papicu, acho que por conta de que circula muito estudante, nós recebemos em doação de uma editora alguns livros do Enem. Nós disponibilizamos em todos os terminais. Mas o do terminal do Papicu foi o que terminou antes e foi o que as pessoas pediram. A gente queria mais livros daquele tema específico, né? Que no caso era para estudar para o Enem. E aí a gente, então, direcionou todos os livros que a gente tinha recebido em doação dessa editora para aquele terminal, para que as pessoas pudessem disponibilizar. Mas é porque a quantidade de pessoas que circulam no terminal é muito grande, 1 milhão de pessoas por dia. Então, 1 milhão de pessoas diferentes dentro dos terminais de ônibus, né? Então tem para todo mundo, tem para todo gosto. Paula, em relação aos livros que são disponibilizados nos terminais, as pessoas
recolhem o livro da estante e levam para casa, né? E levam para casa. E não precisa deixar nome nem nada. Esses livros eles passam por uma triagem pela equipe da Biblioteca Dolo Barreira, né? O pessoal verifica se o livro está completo, se o livro não tem nenhum tipo de ilustração que traga alguma coisa referente a ódio, né? Ou a violência. Então, assim, a única censura que a gente faz é se o livro é impróprio para menores, né? Ou se o livro traz alguma ilustração que denote aí a violência, alguma referência de ódio, então aí a gente não compartilha. Mas aí eles verificam se o livro está em condição, se está completo, se tá, né? Se não tá ruído, alguma coisa assim do tipo. E aí carimba o livrinho, dizendo que é do terminal literário, e disponibiliza. A pessoa simplesmente chega na estante, escolhe o livro que quer e leva. Né? Se ela vai ler no ônibus, deixar no próximo terminal que ela for, ou se ela vai compartilhar com o vizinho, desde que ele não vire pé de mesa, a gente está feliz. Né? Ah, bom demais. Eu vou pedir um novo intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta aqui e continua conversando aqui sobre o funcionamento das bibliotecas municipais. Eu volto já já. Estamos de volta aqui com notícias de Fortaleza pela TV Terra do Sol. Olha, a Secretaria de Cultura de Fortaleza investiu nos últimos anos no acervo das bibliotecas públicas da capital. Na Biblioteca Dolo Barreira, o acervo conta com 35 mil livros. Na Biblioteca Infantil Herbênia Gurgel, no Conjunto Ceará, há cerca de 6 mil exemplares. E na Biblioteca Cristina Poeta, o público pode conferir mais de 10 mil exemplares. A gente volta a conversar aqui com a Paula Braga, secretária executiva da Secutfor. Ô Paula, como é que é a definição, vamos dizer assim, desses investimentos que são feitos em relação aos acervos das bibliotecas? Isso. A Dolo Barreira é uma biblioteca que tem mais anos de vida, né? Então a gente está sempre renovando esse acervo, né? Sempre procurando. Ela tem um acervo muito importante em braille, né? Eu acho que as pessoas que têm deficiência visual fazem muito uso desse acervo em braille lá. Então a gente está sempre procurando renovar esses acervos. A Cristina Poeta e a Herbênia Gurgel foram acervos que nós adquirimos pensando especificamente na temática daquelas bibliotecas, né? No caso da Cristina Poeta, é uma biblioteca voltada para a cultura popular. Então a gente procurou comprar adquirir um acervo mais voltado para esse tema, mas nós temos outros também. A Biblioteca Herbênia Gurgel, que fica no Conjunto Ceará, um acervo infantil, infanto-juvenil. Nós também adquirimos agora mais de 20 mil exemplares de acervo infantil para os quiosques de leitura Projeto das praças, né? na praça. Né? Mas a gente está sempre buscando. Comprar livros não é fácil, porque principalmente quando não são livros didáticos. Porque quando você monta uma licitação para comprar livro didático, por exemplo, a escola pública ela compra 5 mil exemplares de um título. Mas o livro paradidático você compra 20 exemplares de 5 mil títulos. Então, é um processo mais difícil de você fazer. Então, muitas vezes a licitação dá deserta, então a gente procura atas de registro de preço para poder fazer a aquisição desses livros. Mas a gente está sempre procurando, né, e formas de poder adquirir esses acervos para poder estar disponibilizando para a população. E essa renovação ela é importante, né, no acervo das bibliotecas, até para poder gerar realmente interesse. As pessoas, às vezes, não têm o recurso para comprar aquele livro ali, numa livraria, um autor que ele considera interessante, está fazendo sucesso nas redes sociais e tal, e ele busca na biblioteca para tentar comprar não, ter acesso à leitura daquele livro, daquele autor atual, digamos assim. Né? Isso, e a gente recebe essas demandas e procura sempre esses títulos. Nós vamos inaugurar, já, se Deus quiser, em breve, um vagão literário. Fica onde era a estação do Otávio Bonfim, né? Essa estação foi demolida há alguns anos atrás, muitos anos atrás,
E aí a Refesa nos doou um vagão, né? E a gente colocou como um memorial para lembrar as pessoas que naquele espaço ali na Regional 1, próximo a Bezerra de Menezes, foi a estação de trem do Otávio Bonfim, e ela vai ser uma biblioteca. E no caso do acervo de lá, nós nos sentamos com a comunidade e perguntamos que tipo de livros vocês querem, né? E a maior parte da população pediu livros da cultura popular brasileira. E aí foram os livros que a gente procurou adquirir para colocar naquele acervo, né? E se Deus quiser, em breve a gente essa estação, esse vagão literário a gente chama, vai contar um pouco dessa história, né? Da estação do Otávio Bonfim, um pouco também da história triste do campo de concentração que tinha lá, que recebia as pessoas, os retirantes que vinham da seca, mas também vai disponibilizar livros para aquela população que mora no seu entorno. Ô, Paola, para a gente reforçar aí, você falou sobre a importância da doação, né, dos livros que têm sido disponibilizados nos terminais de ônibus da cidade. Como é que as pessoas que tiverem aí livros em casa, que já leram e possam disponibilizar esse livro para que outras pessoas tenham acesso a essa leitura, como é que devem proceder, como ter acesso à Secretaria de Cultura de Fortaleza para fazer, vamos dizer, o repasse desse material? Isso. Só ligar para a Secretaria de Cultura, né, que a gente recebe os livros, tanto a Secutfor como a Dolo Barreira, a Biblioteca Dolo Barreira recebem esses livros, né? Eu acho que a gente não pode falar a rede de supermercados que recebe, né? Mas tem uma rede de supermercados bem conhecida aqui da cidade que também recebe os livros. E se a pessoa tiver muitos livros em casa, a gente vai buscar. É só ligar, a gente faz o agendamento e vai buscar os livros na casa da pessoa. A entrega pode ser feita nas próprias bibliotecas, não? Podem ser feitas nas bibliotecas, a pessoa pode deixar dentro das bibliotecas, né? Às vezes as regionais também recebem e repassam para a gente. Mas a pessoa também pode deixar lá na estante do terminal e aí lá, na hora que põe, alguém vem e pega. Ô Paola, para a gente finalizar, o atendimento presencial das bibliotecas, por enquanto, ainda está suspenso por conta da pandemia, ainda não tem uma data ainda definida para esse atendimento presencial, né? Isso. As bibliotecas elas estão só trabalhando internamente, né? A gente ainda não está fazendo atendimento ao público e está aguardando quando o decreto do governador e do prefeito, né, possibilitar que a gente abra, a gente já vai estar preparado aí para atender o público da forma como o decreto trouxer que vai ser esse atendimento. Paula, mais uma vez, obrigado pela presença aqui na TV Terra do Sol, esse bate-papo muito interessante aí a respeito do funcionamento das bibliotecas municipais. Tenho certeza que tem muita gente que às vezes até desconhece o funcionamento de alguns equipamentos como esse, como no caso aí do Conjunto Ceará e também do Altran Nunes, e que realmente pessoas cada vez ganhem mais o hábito da leitura, que sempre é muito saudável. Muito obrigada. Nós vamos a um intervalo, daqui a pouquinho eu vou voltar aqui no Notícias de Fortaleza. Vamos falar sobre gestão educacional aqui na capital cearense, na rede pública de ensino. Eu volto já já.